Voltemos, meus amigos, vamos dar sequência ao nosso estudo, questão 5 da nossa lista FEPESE. Vamos juntos, vamos lá. Ela diz assim: uma pessoa financiou 100% de um imóvel no valor de 216 mil reais. Olha o valor total do bem, o valor total do imóvel que será financiado. Financiou em 9 anos. Opa! O pagamento será em prestações mensais. E o sistema de amortização é o sistema de amortização constante, é o saque. Gente, estamos diante de uma questão do saque. Por enquanto, as informações que nós temos são as seguintes: o total que será amortizado por meio das prestações mensais, que é o valor do imóvel, 216 mil, será financiado em quantas prestações? O Nzinho agora é o número de prestações, ó. São 9 anos, mas são prestações mensais. Então, 9 vezes 12 são 108 prestações. Então, repare bem que aqui no sistema de amortização constante, o Nzinho não corresponde a tempo, e sim a número de parcelas, tá ok? É por isso que multiplicamos por 12, porque são 9 anos pagando, 9 vezes 12 prestações mensais, 108 prestações mensais, o total de prestações. Aí a questão continua dizendo assim, ó: sabendo-se que o valor da terceira prestação é R$ 2.848, professor, por que foi que ele especificou aqui o valor da terceira prestação? As prestações não são todas iguais, não? Não são todas de mesmo valor, não? Não, gente, no saque, no sistema de amortização constante, aqui está o valor total do bem que será amortizado e as prestações apresentam valor decrescente. As prestações vão diminuindo de valor, vão diminuindo, tá ok? Então, é por isso que a questão de saque, quando vai falar a respeito do valor de uma determinada prestação, ele tem que especificar qual é esta prestação. E aqui no caso, ele nos falou a respeito do valor da terceira prestação, a prestação P3. Opa, olha aí, ó, P3. A taxa de juros, agora a pergunta da questão: a taxa de juros mensal cobrada é igual a quanto? Quanto é essa taxa de juros? Quanto por cento ao mês? Repare que ele quer uma taxa mensal e as prestações são 108 prestações mensais, ou seja, a taxa requerida já está na mesma unidade que o intervalo entre as parcelas. Ótimo! Olha aqui para mim, por favor. Se você ainda não estudou o saque, o sistema de amortizações constantes, eu recomendo que o faça, tá ok? Então você que está vendo esta nossa aula, você já tem acesso às aulas do curso de Matemática Financeira, o curso completo, que eu ministrei esse ano, 2017, são 21 horas de aula. É rapidinho, você passa por tudo, e um dos assuntos vistos lá no nosso curso é justamente o sistema de amortização constante. Nessa nossa lista já vão aparecer 2 questões de saque. Então, é um sinal de que a FEPESE gosta deste assunto. Vai lá que você encontra uma questão de saque na sua prova. Questão de saque é uma receita de bolo. É só seguir os 4 passos. Não tem como você se perder numa questão como essa. Vamos juntos, vamos lá. Então, a receita de bolo do saque, para quem está mais esquecido, é a seguinte, ó. No primeiro passo, você pega o total que está sendo financiado, o total que será diluído nas parcelas, divide pelo número de parcelas e com isso você descobre quanto cada parcela irá amortizar, irá consumir do valor do principal. Então isso aqui, esse A é cota de amortização, tá? A amortização, quanto será amortizado em cada parcela? O segundo passo do saque, você pega o total que vai ser amortizado, saldo devedor original, multiplica pela taxa de juros e o resultado desta conta é o valor dos juros que está presente na primeira prestação, valor dos juros presentes na primeira prestação. Tá aqui, você tem o valor de um bem, valor do apartamento, E nessa primeira prestação haverá uma quantia de juros.
Quanto é que eu vou pagar de juros? Pegue o valor total, né, do apartamento ou do bem que vai ser amortizado, multiplica pela taxa de juros e você descobre, né, quanto desta primeira prestação corresponde apenas a juros, juros 1. Depois que você fizer isso, os 2 primeiros passos, você vai perceber que somando os resultados dos 2 primeiros passos, você descobre o valor da primeira prestação. Cota de amortização mais juros 1. Professor, por que esse sistema se chama sistema de amortização constante? Porque todas as parcelas vão amortizar a mesma quantia do principal. Todas as parcelas vão amortizar a mesma quantia do principal. E a diferença, professor? As parcelas não são todas de valores diferentes? Sim, essa partezinha que é igual a todas elas, ó, é a cota de amortização, é quanto do principal está sendo consumido. O restante da prestação corresponde aos juros que estão presentes em cada uma, tá ok? Agora, uma coisa interessante, no saque, cada nova parcela é calculada como a parcela anterior subtraída de uma constante. Pega a parcela 1, subtrai dessa constante, chegou na parcela 2. Subtrai a parcela 2 dessa mesma constante, chegou na parcela 3. Pegou a parcela 3, subtraiu da mesma constante, chegou na parcela 4. E assim sucessivamente. Então fala-se que no saque as parcelas decrescem linearmente. Significa isso, decrescem linearmente. E como é que eu calculo esta constante de redução das parcelas? É muito fácil. Pega o resultado do primeiro passo, cota de amortização, e multiplique pela taxa de juros. Multiplique pela taxa de juros e aí você descobriu a constante de redução das parcelas. A constante de redução das parcelas. Então dá uma olhadinha aqui só para você ver que curioso. Ó. Se eu descobrir o valor da primeira prestação, e quiser chegar ao valor da terceira prestação, só aqui pelo desenho você está enxergando que eu chego à terceira prestação partindo da primeira prestação e da primeira prestação subtraindo 2 vezes a constante de redução das parcelas. Perceberam? É visual. Isto aqui foi uma conclusão visual do nosso desenho. Peguei a primeira parcela, menos K, cheguei na segunda parcela, menos K, cheguei na terceira parcela. Olha aí, subtraí 2 vezes a constante de redução. Vamos guardar isso aqui? Vamos precisar disso, tá? Então agora vamos já trabalhar com o nosso passo a passo, aplicando os dados que a questão nos forneceu, tá joia? Que a questão nos forneceu. No primeiro passo, nós vamos pegar o total que está sendo amortizado, 216 mil, vamos dividir pelo número de parcelas, são 108 parcelas. O resultado disso é R$2.000, ó. R$2.000, portanto, corresponde à cota de amortização. Cada uma daquelas 108 parcelas vai consumir, vai abater R$2.000 do valor do bem, do principal. No segundo passo, vamos lá, no segundo passo, nós vamos pegar o total que está sendo amortizado, 216 mil, multiplicar pela taxa I, que é o elemento desconhecido, o resultado desta conta vamos chamar de juros 1. Vamos chamar de juros 1. Por enquanto, o juros 1 ficou definido assim, ó, já que não sabemos o valor da taxa, não sabemos. No terceiro passo, se eu somar os 2 primeiros resultados, eu direi que a parcela 1 vai ser igual a 2.000, que é a cota de amortização, somado ao juros 1, 216 mil vezes a taxa I. Chegamos ao valor, ó, da primeira prestação, ainda em função da taxa I. E agora, quarto passo, é receita de bolo, gente, não tem segredo. Vamos descobrir quanto vale a constante de redução das parcelas. Pega a cota de amortização, quanto foi? Resultado do primeiro passo, 2.000.
multiplica pela taxa I e o resultado disto é a constante de amortização, desculpe, é a constante de redução das parcelas, a constante de redução das parcelas K. E agora, professor, diante de tudo isso que nós já encontramos, a gente pode agora trabalhar com aquela informação extra que o enunciado nos deu, o valor da terceira prestação, ó, e já sabemos que a terceira prestação é igual à primeira, subtraído de 2 vezes a constante de redução das parcelas. Vamos aplicar agora isso aqui, ó, esse conhecimento aqui, essa nossa conclusão. Vamos aplicar esta nossa conclusão. Eu vou apagar aqui esse pedaço porque já era só explicativo, né? Já expliquei qual era o passo a passo. Você que já conhecia o saque apenas relembrou, né? Relembrou como é que funciona. E agora vamos usar aquela informação, ó. P3, a terceira prestação, é igual à primeira prestação menos 2 vezes a constante de redução das parcelas. Vamos lá, quem é o valor da terceira prestação? A questão nos diz. R$ 2.848 é igual. Prestação 1, tá aqui, ó. Tá aqui a prestação número 1, ó. 2.000 mais 216 mil vezes I, 216 mil vezes I. Agora, continuando aqui a equação, isso aqui tudo, ó, é a primeira prestação. Menos 2 vezes o K. Quem é o K? Tá aqui, resultado do quarto passo, ó. 2.000 vezes I. 2.000 vezes I. E aí, meus amigos, ficamos com uma equação e uma variável, um elemento desconhecido. O elemento desconhecido é justamente a taxa que a questão está perguntando de nós, tá? Está pedindo para nós. Então, aqui, facilmente, nós vemos que o resultado dessa conta, 2 vezes 2.000i é 4.000i. Ó. E agora ficamos assim, ó. 216.000i menos 4.000i, isso daqui, ó, deu 212, não é assim? 212.000i. Esse 2.000 que está bem aqui, eu vou mudar de lado, vou jogar ele para o lado de lá, portanto ele vai subtraindo. E aí teremos 2.848 menos 2.848. Portanto, 212.000i é igual a 848. Isolando a taxa I, vamos trazer para cá. Isolando a taxa I, nós teremos a taxa I é igual a 848 dividido, está multiplicando, o 212.000 vai mudar de lado, vai dividindo por 212.000. Repare bem que o resultado desta conta será o valor da nossa taxa em termos unitários. Se eu quiser este resultado em termos percentuais, para simplesmente acrescentar o sinal de porcentagem e chegar na resposta, eu multiplico este resultado por 100. Multiplicar por 100 é o mesmo que acrescentar 2 zeros. Olha aí, ó. Isso vai facilitar um pouquinho a nossa vida, porque agora, com mais esses 2 zeros e taxa em notação percentual, vamos ter 84.800 dividido por 212.000. O resultado desta conta é 0,4. Ó, o resultado desta conta é 0,4. E aí você pode simplesmente acrescentar % ao mês. Por que % ao mês, professor? Porque as prestações são prestações mensais. Não, professor, não entendi direito, não. Vamos lá de novo aqui. Se eu não tivesse acrescentado esses 2 zeros, se eu tivesse feito a conta normal do jeito que estava aí, o resultado desta conta, viu, gente, seria 0,004. Seria isso. E aí teríamos, sim, a nossa resposta. Só que nesse jeito aqui, é uma resposta que está em termos unitários.
se eu quiser passar essa taxa 0,004 de termos unitários, da notação unitária para a notação percentual, a vírgula tem que andar 2 casas para a direita. É o tal do multiplicar por 100 que eu havia feito antes. E aí, multiplicando por 100, a vírgula avançou 2 casas para a direita e chegamos a 0,4% ao mês. Olha aí, mesma coisa, resposta da questão. 0,4% ao mês, letra B de bola, resposta da questão. Eu arriscaria dizer que de todas as questões de matemática financeira que eu encontrei da FEPES nessa lista, aqui está possivelmente a mais engraçadinha delas. Tá? É, a mais bonitinha, exigia conhecimentos do saque, né? Basicamente isso, conhecimento do saque e algumas continhas. Mas, professor, você levou 15 minutos, né? Levei 15 minutos porque eu estou explicando. Então, isso aqui é velocidade de aula, não é velocidade de prova. Velocidade de prova você acelera mais um pouco, não é assim? Vamos lá, gente, para frente. Próxima questão, mudou o chip, agora é estatística. O que teve de demorado na primeira, né, na questão anterior, vai ter de rápido nessa agora, gente. Não tem segredo. Ela diz assim, suponha que temos 2 eventos aleatórios. O evento A, que ocorre com probabilidade P de A, e o evento B, que ocorre com probabilidade P de B. Se a probabilidade que os 2 eventos ocorram simultaneamente é P de A interseção P de B. Isso aqui é uma interseção, assim, ó. Né? P de B é igual a P de A vezes P de B. Vou colocar aqui, ó. A questão está afirmando que a probabilidade de ocorrência do A e ocorrência simultânea do evento B está sendo dado pelo produto P de A vezes P de B. Isso aqui é uma informação do enunciado. Esta é uma informação do enunciado. E aí ele pergunta, então esses 2 eventos, os eventos A e B, eles são considerados o quê? Então, meus amigos, a respeito dos eventos independentes, só há basicamente 2 informações que você precisa conhecer. Olha aqui para mim, por favor. O que são eventos independentes, professor? O nome já é bem sugestivo. São eventos em que a ocorrência de um em nada influencia na ocorrência do outro. Por exemplo, um exemplo bem clássico, já caiu em prova algumas vezes, o lançamento de uma moeda para cima, vou jogar uma moeda para saber se dá cara ou coroa, e o resultado do lançamento de um dado sobre a mesa, um dado convencional de 6 faces. Será que o lançamento do dado influencia no resultado do lançamento da moeda? Não. São ditos eventos independentes. Então você tem que saber o que é o significado. São eventos, vou falar de novo, em que a ocorrência de um não influencia no resultado do outro. E a segunda informação que você precisa ter a respeito dos eventos independentes é que a probabilidade de ocorrência ao mesmo tempo, ocorrência simultânea de 2 eventos independentes, é dada pelo produto das suas probabilidades. É exatamente a informação que o enunciado nos apresentou. Vamos lá? Então, diante de eventos independentes, nós temos que a probabilidade de ocorrência do evento A e do evento B ao mesmo tempo é dado pelo produto das probabilidades dos 2 eventos. Ok, gente? Marque letra E, resposta da questão. Questãozinha de graça para quem se lembrasse desta informação. Mudou o chip e agora é matemática financeira. E aí a FEPES se superou em criar uma questão muito fácil, mas muito fácil. Ele disse assim, a taxa de juros simples mensais, de 4,25%. Então reparem que a única informação que nós dispomos, no enunciado é a existência de uma taxa de 4,25% ao mês e, de acordo com a informação expressa do enunciado,
Trata-se de uma taxa de juros simples. Trata-se de uma taxa de juros simples. Aí ele diz, essa taxa olha a pegadinha aqui, teve uma única pegadinha. Ele usou aqui o termo equivalente. E aí poderia, sei lá, por acaso aí criar alguma confusão na cabeça de alguém, porque esse conceito de taxas equivalentes normalmente é um conceito associado ao regime composto. Mas quando o enunciado fala de forma expressa que estamos trabalhando com a taxa de juros simples, então, neste caso, o termo equivalente perde o sentido de taxa composta e passa a ser sinônimo de taxa proporcional. Opa, professor. Olha aí, rapaz, ó. Não dá para ninguém escorregar, tá ok? Não dá. E aí as opções de resposta trazem uma taxa trimestral, quadrimestral, semestral ou anual. Trabalhando com o conceito de taxas proporcionais, não tem segredo. Da unidade menor, da unidade menor para a unidade maior, você vai simplesmente multiplicar. Então vamos lá, eu tenho uma taxa mensal. Se eu quero chegar aqui numa taxa de alguma coisa percentual ao trimestre, eu multiplico por 3. 4,25 vezes 3, chegamos a 12,75% ao trimestre. Se eu quero sair de uma taxa mensal e chegar numa taxa quadrimestral, de mês para quadrimestre tem 4 meses, então eu multiplico a taxa mensal por 4. 4,25 vezes 4, 17% ao quadrimestre. Se eu quero passar a taxa mensal para semestral, mês para semestre, eu multiplico por 6, porque o semestre tem 6 meses. 4,25 vezes 6, 25,5% ao semestre. E finalmente, se eu quero passar de uma taxa mensal para uma taxa anual, o ano tem 12 meses, eu multiplico a taxa mensal, 4,25 vezes 12, e chegamos aqui a 51% ao ano. Agora é só procurar entre as alternativas de resposta aquela que confere aqui com os nossos resultados. 25,5% ao semestre. C de casa, resposta da questão. E vamos para frente. Questão número 8. Opa, olha uma questão bonita, rapaz. Uma questão bonita, grandona. O cara se assusta. Vixe, meu Deus do céu. Mediana, quartil inferior, quartil superior. Valha-me Deus, deve ser muito difícil essa questão, né? Será, gente? Certo supermercado calculou medidas de síntese para as compras realizadas por seus clientes em um mês típico, obtendo 3 resultados. Mediana, igual a R$ 120, quartil inferior, R$ 40, quartil superior, R$ 200. Então, os quartis e a mediana, olha aqui para mim, são medidas de posição classificadas como medidas separatrizes. Medidas separatrizes são aquelas que separam, o nome já sugere, separam o nosso conjunto em determinado número de partes iguais. O quartil, olha como é sugestivo, quartil divide o conjunto em 4 partes iguais. E para eu dividir uma reta em 4 pedaços iguais, eu só preciso marcar 3 pontos. É verdade, professor, não preciso marcar 4 pontos, não. Precisa não, inclusive, se você marcar 4 pontos em uma reta, você está dividindo essa reta em 5 partes, não em 4. Então, quartil são 3, primeiro, segundo e o terceiro. E o conjunto ficará dividido em 4 partes iguais. Simplesmente isso, tá? O segundo quartil coincide com a mediana. Tanto faz você falar mediana, quanto falar segundo quartil. Tá? A mediana divide o conjunto bem ao meio.
né? Metade para cada lado, 50% de cada lado. Tá? E o primeiro quartil e o terceiro quartil? O primeiro quartil divide a primeira metade do conjunto ao meio. 25% de um lado, 25% do outro. O terceiro quartil divide a segunda metade do conjunto ao meio. 25% de um lado, 25% do outro. Falando assim pode ficar difícil, mas fazendo o desenho que eu vou fazer agora, aí fica completamente fácil de você enxergar. Vamos lá, gente. Olha como é simples, ó. Olha como é simples esse negócio de medida separatriz, ó. Faz de conta que aqui é o nosso conjunto, representado por essa curva, tá? Representado por esta curva. Se eu dividir esse conjunto exatamente ao meio, aqui tudo aqui é a mão livre, então se não ficar rigorosamente perfeito, você compreende aí, tá? Me perdoa, tá? Pronto, mediana. Mediana deixa 50% de um lado, 50% do outro, do conjunto, tá? Agora, se eu pegar essa metade esquerda, e dividir no meio, aqui eu tenho o Q1, primeiro quartil, 25% de um lado, 25%, dividi, ó, eu dividi essa metade no meio, tá? Ah, professor, mas não está bem dividido? Não, gente, aqui é só para você entender a ideia, tá ok? E nessa segunda metade direita, se eu traçar aqui esse pontinho aqui, isso aqui é o Q3, terceiro quartil, a metade direita está dividida em duas partes, 25% de um lado, 25% do outro. Então vejam que eu dividi esse conjunto em quatro pedaços iguais. Pedaços iguais. Vou falar de novo, pedaços iguais. Então, se eles são iguais, você vai entender que aqui eu tenho 25% dos elementos do conjunto, aqui eu tenho outros 25% dos elementos do conjunto, aqui eu tenho outros 25% e finalmente aqui os últimos 25%. Só lembrando que mediana e segundo quartil Q2 são a mesma coisa. Agora vamos para as informações dos valores, ó. Mediana, R$ 120. Mediana, R$ 120. Ó, tá certo? Ótimo. Não é 120% não, professor. Acorde aí, rapaz, é R$ 120. Vamos colocar aqui direito, né? R$ 120. Q1, primeiro quartil, quanto? Quartil inferior, que ele chamou R$ 40. R$ 40. 40 contos aqui. Quartil superior, que ele chamou assim, quartil superior, Q3, R$ 200. Ó. R$ 200. Agora a gente vai tentar compreender, ó. Vejam, esses pontinhos representam esses valores aqui em dinheiro. R$ 40, R$ 120, R$ 200. Só olhando para esse desenho, se eu perguntasse assim, quantos por cento dos clientes desse supermercado gastaram mais de R$ 200, né, naquele dia, ou naquele período de tempo, que está ilustrado aqui na figura? Aí você vai dizer assim, ó, acima de R$ 200, ó, é só esse pedacinho aqui para a direita, ó. Aí você diria 25% apenas gastaram mais que R$ 200 nas suas compras. Quantos gastaram menos de R$ 40? Quantos gastaram menos de R$ 40? R$ 40 aqui, ó, é o Q1. Abaixo de R$ 40, menos de R$ 40 é aqui para trás, ó. Seriam quantos por cento? 25%. Ah, se eu perguntasse, quantos gastaram menos que R$ 120? Quantos gastaram menos que R$ 120? R$ 120 é a mediana, está bem no meio, ó. A mediana divide o conjunto em duas metades. Então, em termos percentuais, você diria 50% dos clientes gastaram menos que R$ 120 e os outros 50% gastaram mais que R$ 120. Não ficou fácil de entender, gente? Agora é só procurar uma alternativa de resposta que se coadune aí, né, se harmonize com o nosso desenho e as nossas conclusões. Dá uma olhadinha na letra C de casa. A letra C de casa diz assim, ó,
Vamos lá, vamos devagarinho por partes, tá? 50%, metade dos clientes gastaram até... Deixa eu ver se é isso mesmo. Que questão é essa? Questão 8. Questão não, gente. Não é essa aqui não. Presta atenção. D de dado. Vamos olhar a D de dado, tá certo? 50% dos clientes, metade dos clientes, gastaram até R$120. Vamos ver se é verdade isso pelo desenho. É verdade, professor. A mediana, R$120. Né? Então, metade gastaram até R$120, ou seja, gastaram menos que R$120. Até chegar nesse valor. Confere, até aí está certo. Continuando. E 50%, a outra metade, gastou acima de R$120. Até aí tudo bem. 25% dos clientes gastaram até R$40. Até é abaixo de, né? Menor ou igual. Menor ou igual a R$40. Vê se confere. Confere, professor. R$40. Abaixo de R$40, 25%. Tudo certinho por enquanto. E a última informação diz assim: 75%, aliás, penúltima informação, 75% gastaram acima de R$40. Vamos olhar para o desenho e ver se confere. Acima de R$40 é todo mundo que está à direita desse tracejado. 25%, com mais 25, 50, com mais 25, 75. Tudo certo. E a última informação, finalmente, ela diz assim: 75% dos clientes gastaram até R$200. 75% dos clientes gastaram até R$200. Vamos ver se é verdade. Até R$200 é de R$200 para trás. Ó, são esses três pedaços. 25, 25, 25. Confere, 75%. Agora que vem a última informação, já não terminando, né? E 25% gastaram acima de R$200. Ó, tá aqui, ó, os 25% que gastaram acima de R$200. A letra D de dado está perfeitamente de acordo com o nosso desenho e o nosso desenho está perfeitamente de acordo com as informações trazidas pela questão. Opa, olha aqui para mim. Vamos parar essa aula por aqui, daqui a pouquinho a gente volta. Até já.